Muitas pessoas se perguntam: será que Deus se manifesta realmente na vida das pessoas? Será que Deus fala com as pessoas? Será que Deus ouve a oração das pessoas? Essas perguntas, elas não querem calar, mas eu te respondo que sim, Deus realmente fala com as pessoas, Deus realmente ouve as orações das pessoas. Por exemplo, quando a pessoa ora a Deus, é a pessoa quem está falando com Deus. Deus, neste momento, apenas escuta a pessoa. Porém, quando a pessoa lê a Bíblia, quando a pessoa ouve uma pregação, então é Deus falando com ela. Neste momento, Deus está se manifestando para a pessoa. Portanto, Deus fala com a pessoa através da Bíblia, que é a palavra de Deus, através da pregação de uma pessoa de Deus, através do seu Espírito Santo. Deus pode agir através da natureza. Deus pode agir de várias formas para se comunicar com o ser humano. Basta estarmos atentos e voltados para as coisas de Deus. Como será que Deus conhece cada pessoa? Deus sabe o que cada um de nós fazemos, mas como que Ele sabe? A palavra de Deus diz que Deus conhece o homem através do seu espírito, porque quem melhor conhece o ser humano a não ser o seu espírito? Então Deus conhece cada um de nós através do nosso espírito. E igualmente, nós conhecemos os mistérios e segredos de Deus através do seu Espírito, que é a palavra de Deus. Então, quando lemos a Bíblia, quando ouvimos uma pregação, é o Espírito de Deus falando. E aí o ser humano tem acesso à intimidade de Deus. É assim que funciona. E também temos o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, que nos orienta, que nos revela o que devemos falar. É Ele que nos dá discernimento. E como age o Espírito Santo? O Espírito Santo de Deus não é como nas outras religiões, que uma pessoa é possuída por uma entidade.
Não é assim. A pessoa fica normal, é ela que está ali, mas o Espírito Santo, ele assume o comando e fala aqui a vontade de Deus, que Deus tem para falar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu acho que vocês vão entender. Quando eu ia fazer uma pregação, antes em casa eu fazia um rascunho de tudo que eu tinha que falar, porque ali era a minha vontade, eu achava que eu tinha que falar aquelas coisas para aquelas pessoas. Então eu fazia um rascunho, eu tinha um modelo, eu levava um modelo. E quando eu chegava lá no lugar para pregar, eu até começava pelo modelo, mas depois eu já começava a falar outras coisas que eu nem tinha pensado em falar. E acabava a pregação falando coisas totalmente diferentes, porque o Espírito Santo toma o comando, e ali ele fala o que algumas pessoas que estão ali têm que ouvir, desejam ouvir, e Deus deseja falar para elas aquelas coisas. Então a palavra sai direcionada para alguém dali. E nós somos assim, nós não fazemos a nossa vontade, nós temos que fazer a vontade de Deus. Então o Espírito Santo, ele sabe o que Deus quer e sabe o que a pessoa necessita ouvir. E aí ele assume o comando. É assim que funciona. Nós não fazemos nada da nossa vontade. Nós somos instrumentos que somos usados por Deus. É como um violão, é como uma gaita. Parado não se manifesta, mas se alguém pega e começa a tocar, então aquele instrumento se manifesta. É assim que funciona conosco. Nós somos apenas um instrumento usados por Deus. E o Espírito Santo, ele faz essa comunicação entre o homem e Deus. Então, quando a pessoa ora, a pessoa está falando com Deus. Mas tem oração que Deus não escuta. Por exemplo, uma oração que é de interesse pessoal, Deus geralmente não escuta. Ele escuta as orações que são de interesses coletivo, a não ser que seja para uma cura, para uma enfermidade. Aí a pessoa pode pedir para ela ou para outra pessoa, mas geralmente Deus escuta aquela oração que é de interesse, que é para o bem coletivo. Portanto, são várias maneiras que Deus usa para se comunicar com o ser humano. São diversas maneiras, mas que ele se manifesta. Deus está ali, pronto para se manifestar, pronto para ouvir, pronto para falar. É só a pessoa estar sintonizada com Deus. É assim que funciona. Para não me alongar demais, que Deus abençoe a todos.